justificar cerca de 830 milhões de austeridade adicional. É nosso convidado esta noite João Tiago Silveira, membro da Comissão Política do PS, ex-porta-voz do partido e ex-secretário de Estado da Justiça e da Presidência do Conselho de Ministros. Boa noite, obrigado pela presença no Hoje. O PS critica de uma forma muito violenta as opções deste governo. Acha que os portugueses vão entender que o partido tenha recusado uma proposta de entendimento para a reforma profunda do Estado? Em primeiro lugar, o que é preciso dizer é que é absolutamente extraordinário que no debate do Orçamento de Estado não se discuta o Orçamento de Estado. Repare, António Esteves, estamos perante uma proposta de lei que tem o exagero fiscal que o próprio Executivo diz que é um exagero fiscal. Um Orçamento de Estado que é marcado pelo falhanço das previsões do Governo. E aquilo que se discute são coisas virtuais, uma hipotética revisão constitucional ou refundação do memorando, que nem se percebe bem o que é. Eu acho isto extraordinário. Não se discute o Orçamento de Estado na Assembleia da República e o que se discute são apenas coisas que não se sabe se vão acontecer ou quais são. Uma proposta de entendimento para a reforma profunda do Estado. António José Seguro disse hoje no Parlamento que esta proposta já vem tarde, ou seja, pressupõe-se que, a ter sido feita noutra altura, poderia ter sido aceita pelo Partido Socialista. Quando é que era a altura indicada para que esta proposta tivesse sido feita por parte do Executivo ao maior partido da oposição? Eu diria que, antes de mais, é preciso de saber o que é que pretende o Executivo. E não sabemos. Não sabemos se quer cortar hospitais, não sabemos se quer cortar o complemento solidário para idosos, não sabemos se quer acabar com o subsídio de desemprego, não sabemos se quer fazer com que a escola pública passe a ser paga, não sabemos. Portanto, em primeiro lugar, o Governo tem de dizer o que é que pretende e ao que vem. E precisa de ser denunciada esta ideia de que o caminho alternativo é continuar a acabar com o Estado Social e a reduzir o Estado Social. Não é. Aliás, já houve cortes nas despesas. Mas percebemos agora, por uma peça que vimos há pouco, que o Estado Social absorve uma fatia muito grande das despesas do Estado. Mas mesmo assim, Portugal não é nenhum Estado nórdico nem sueco em termos de despesa social. A generalidade dos países europeus tem uma despesa, aliás, bastante superior. Por exemplo, Portugal é dos países da Europa onde mais se paga em termos de saúde, onde as pessoas têm um contributo direto mais elevado. O ensino superior é a mesma coisa. Esta ideia de que o Estado é um servidor, pura e simplesmente, não é verdade. Repare, o anterior governo e este governo, e eu falo dos dois para não haver aqui dúvidas nenhumas, já fez muito pelo corte da despesa onde podia ter feito. Reduziu o número de funcionários públicos de 750 mil para 650 mil. Os dois governos. Estou a falar dos dois para não haver aqui dúvidas nenhumas. E isto aconteceu em muitas outras despesas. O problema realmente não está nem no Estado Social nem na despesa. Onde é que está? Temos de começar a falar claro aqui e saber exatamente onde é que ele está. Ele está no crescimento da economia. O Partido Socialista tem sido muito atacado, por vezes, por não dizer em concreto, então o que é que faria em alternativa. Eu acho que podemos ser muito concretos nisto. Crescimento e emprego. Por exemplo, o CRAN. O CRAN proporciona um investimento na economia de 3 mil milhões a 4 mil milhões de euros por ano. Não está a ser aproveitado. E a União Europeia já o flexibilizou e muito para poder ser utilizado e a contrapartida nacional ser mais fácil. Não está a ser usado. É dinheiro para a economia para criar emprego. Segundo exemplo, estabilidade fiscal. Nós já vimos que este exagero fiscal prejudica o déficit, prejudica o crescimento da economia, prejudica o emprego, prejudica o déficit também. Nós precisamos é de estabilidade fiscal e de ter uma visão a médio prazo, pelo menos, para saber para onde é que a economia Há uma necessidade vai. de cortar 4 mil milhões de euros nos próximos 2 anos. Para as pessoas terem uma ideia, e há pouco já referimos nas reportagens, é o valor retirado aos funcionários públicos e reformados sem subsídios durante 2 anos, equivale mais ou menos a 4 pontos baixo da gama, sobraria dinheiro, a 37 hospitais iguais ao Hospital de Loures, que é um dos mais recentes do país. A questão que se coloca é, como diz Fernando Henrique, ainda há mais margem para a austeridade, ou de facto atingimos um ponto em que fazer este tipo de cortes é praticamente impossível nesta altura? O que provou esta política de austeridade sobre a austeridade é que realmente o que acontece é que não se corrige o déficit. Traz-se menos crescimento da economia, traz-se menos emprego e traz-se também mais déficit. Portanto, aquilo que é preciso é crescimento económico, estabilidade fiscal, uma aposta no valor acrescentado de Portugal a nível da investigação, tecnologias, energias renováveis, reabilitação urbana, turismo, áreas da agricultura de ponta onde podíamos estar a investir, e podíamos estar a investir com redução de custos de contexto, podíamos estar a investir com uma aposta na ciência e nas qualificações dos portugueses, e isto é importantíssimo. Não está a acontecer. Agora, atenção,
esta ideia fácil de que é pela redução de despesa e pelo fim do Estado Social que se consegue equilibrar as contas, por isso simplesmente não é verdadeira. E as pessoas lá em casa percebem isto com o seguinte exemplo muito fácil, que é este. Quando uma pessoa está desempregada, pode poupar na sua despesa, mas aquilo que verdadeiramente resolve o seu problema não é continuar desempregada e poupar na despesa. É arranjar um emprego e ter uma receita. Dados publicados ontem pelo Instituto Nacional de Estatística dizem que um dos principais obstáculos à atividade económica das empresas continua a ser a crise e a lentidão na Justiça. O senhor foi Secretário de Estado da Justiça. Este é um problema crónico, nem o PS conseguiu resolver e este Governo até agora também não conseguiu resolver. Estas medidas que a Ministra garante que vão agilizar agora a resolução dos processos em Tribunal podem vir finalmente ajudar a resolver estes problemas crónicos da Justiça portuguesa? Eu penso que a solução que esta Ministra tem tentado apresentar, pura e simplesmente, é uma não solução. Tem-se caracterizado, em primeiro lugar, por retrocesso, em segundo lugar, por irrealismo e, em terceiro lugar, por uma certa falta de à vontade em agir no quadro daquilo que é um Estado de Direito democrático. Retrocesso, em primeiro lugar. Houve avanços na área da competitividade, redução de contextos, simplificação, com a empresa na hora, com o Casa Pronta, esses balcões simplificados, os registros feitos através da internet para a compra de casa, para as empresas, para as transações imobiliárias. Fala-me de medidas do anterior Governo. De medidas do anterior Governo. E que foram premiadas internacionalmente. Ainda no mês passado, o relatório do Banco Mundial Doing Business destacou Portugal como país do mundo, onde realizar uma transação imobiliária é mais simples e mais barato, menos procedimentos e mais rápido. E esta Ministra, pura e simplesmente, não valoriza isso, nem fala disso. O Conselho da Europa, o insuspeito Conselho da Europa, lançou um relatório que lança todos os 2 anos, o relatório de CEPES, em que avalia os sistemas de justiça europeus. E destacou Portugal como um dos 4 Estados do Conselho da Europa, são 48, onde as novas tecnologias nos tribunais estão mais avançadas. E hoje em dia as pessoas sabem que enviar peças de processo para os tribunais se faz através da internet, consultar o processo já não precisa de uma deslocação ao tribunal. Nada disto é valorizado. E pelo contrário, o que tem acontecido é um aumento de preços dos registros. E se fosse só o aumento de preços, ainda passaria nesta situação em que há tantos aumentos de preços no país e tantos deles injustificados. Mas não é por causa disso. É porque o que se faz é um aumento de preços para os concorrentes privados, por exemplo, notários, poderem aumentar também eles os seus preços. Isto foi afirmado várias vezes para garantir a concorrência com notários. É extraordinário que as empresas deste país e as pessoas deste país, nesta área dos registros, da simplificação, sejam obrigadas a pagar mais para uma classe apenas de alguns. A Ministra garante que as mais recentes alterações ao Código do Processo Civil vão permitir evitar manobras dilatórias e reduzir os tempos dos processos. É de facto isto que as pessoas pedem. Portanto, temos aqui um dado positivo, uma atitude positiva por parte desta Ministra da Justiça e deste Governo. A Ministra já disse muita coisa e eu diria que a generalidade daquilo que a Ministra tem disto padece de um verdadeiro irrealismo. A Ministra disse ainda recentemente numa entrevista no Diário Económico que os processos civis vão passar a durar 3 a 6 meses. António Esteves, nós já fizemos mais de 60 revisões do Código de Processo Civil. 60 revisões de códigos. Nunca foi uma revisão de um código que resolveu os problemas da justiça, os problemas de rapidez. O que o sistema de justiça precisa não é destas soluções mágicas e dessas afirmações fáceis nos jornais. Precisa de gestão, de qualidade e de transparência. Precisa de gestão, em primeiro lugar, para haver um conjunto de medidas que fixem objetivos num compromisso público de redução de prazos, e a Ministra verdadeiramente não está a propor isso. Precisa de qualidade, porque precisamos de uma justiça rápida com eliminação de praxes e de rotinas desnecessárias e que as empresas conheçam. Aliás, há uma coisa que é dito nesse estudo que o António Esteves referiu. Precisam de conhecer o prazo previsível de redução de processos. Isto precisa de ser dado a conhecer às empresas. E, em terceiro lugar, muito rapidamente, precisam ainda de transparência. Ou seja, precisam de saber com aquilo que podem contar, com resolução alternativa de litígios e formas arbitragem, mediação, resolução rápida dos conflitos do dia-a-dia das pessoas. Última questão, temos apenas 1 minuto, esgotou-se o nosso tempo. As escutas que envolvem o Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho manifestou-se na semana passada favorável à revelação do teor dessas escutas. Pinto Monteiro e a Ministra da Justiça concordaram. Seria ou não um precedente perigoso se acontecesse uma situação destas?
Apesar da alegação ser para a defesa da honra e do nome e da inocência do Primeiro-Ministro, evidentemente. Eu, sobre essa questão das escutas, faria 3 comentários. Um sobre o Primeiro-Ministro, o outro sobre a Ministra e um terceiro sobre as escutas propriamente ditas. Sobre o Primeiro-Ministro, é muito perigoso que o nosso Primeiro-Ministro possa ser escutado com esta facilidade. E é mais perigoso ainda que o Primeiro-Ministro, com facilidade, diga à vontade, escutem e ouçam aquilo que eu tive para dizer. Isto é muito popularucho. Mas isto é muito perigoso porque isto, no fundo, é dizer que podemos todos ouvir as conversas uns dos outros e que podemos impunemente ouvir as conversas do Primeiro-Ministro. Não podemos nem devemos, só em casos extremamente graves. Segundo lugar, a Ministra da Justiça. A Ministra da Justiça fez declarações e eu não posso dizer outra coisa senão fiquei estupefacto com elas. Porque, repare, quando são 2 membros do anterior governo que não são nem arguidos nem suspeitos, que sofrem uma busca em suas casas, então acabou-se a impunidade. Quando é um membro do atual governo, o Primeiro-Ministro, que também não é arguido nem suspeito, exatamente a mesma situação, mas que sofre uma escuta, então já temos de alterar a lei e já é deplorável que tenha havido esta escuta. Não é aceitável. Por outro lado, só para terminar, não é aceitável que haja escutas ao Primeiro-Ministro, se ele não é nem suspeito nem arguido, em primeiro lugar, e que elas sejam reveladas na comunicação social. O Ministério Público é responsável pelo inquérito. Portanto, é responsável também por garantir que isto não aconteça. E tem de assegurar que isto não aconteça. Muito bem. João Taque Silveira, muito boa noite e obrigado pela presença nos estúdios do Hoje. O Presidente do BPI considera que Portugal tem